pedindo a Deus para que Ele possa continuar abençoando os nossos lares. Senhor, momento este, momento do ofertório, o Senhor tem nos abençoado, nós temos contribuído com a Tua obra, e que a Tua vontade, Pai eterno, que tem feito sobre as nossas vidas com efeito, que o Senhor possa, Pai, continuar abençoando esta obra. Que nós possamos, ó Pai eterno, aqui fazer, administrar conforme o Teu querer os alimentos, as ofertas que são lançadas, ó Pai eterno, na Tua obra. Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, ó Deus, que possamos, ó Pai eterno, à luz da Tua igreja, ó Pai, declarar, ó Pai querido, que essas ofertas são bênçãos, ó Pai eterno, para a Tua obra. Então, Pai, também vai, Senhor Jesus Cristo, de encontro, ó Pai eterno, a nossa despensa em casa, o que estiver faltando, Senhor Jesus, que o Senhor possa enviar alguém, ou me abençoar com aquele emprego, ou, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa, ó Pai, fazer a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor. Senhor, abençoe a nossa despensa. Senhor, obrigado pelo nosso emprego. Aquelas pessoas que não têm, Senhor Jesus Cristo, emprego ainda, que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Pai, prepare, Senhor. Pai, aquelas pessoas, ó Pai, aquelas crianças, ó Deus, aquela família que não tem o que comer hoje, Pai, envie alguém, nos envie, Senhor, para abençoar essas almas, essas vidas, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, e é para isso, ó Pai, que nós devemos abençoar outras vidas. Senhor, em nome de Jesus, que esta igreja aqui, Senhor, continue abençoando famílias, ó Pai. Senhor, aonde o Senhor nos enviar, nós iremos. Seja assim feita a Tua vontade sobre as nossas vidas e que nós possamos, ó Pai, administrar conforme o Teu querer, Senhor, todas as ofertas e dízimos que são lançados neste lugar, para a Tua glória, Senhor Jesus Cristo, que nós fazemos. Se não for para a Tua glória, para quem seria? Então, Senhor, nos ajude e nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, antes da palavra, antes de passar ao pastor Flávio, quero te convidar a ler a palavra edificante para a pregação, que está lá em Provérbios. Em Provérbios, aleluia. Provérbios 16, versículo 9, que diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Louvado seja o Senhor. Nós, muitas das vezes, queremos trilhar um caminho que às vezes não é da vontade de Deus, mas Deus tem os seus propósitos. O coração do homem traça um caminho, mas o Senhor é quem dá direção aos nossos passos, Ele que dirige os nossos passos. Amém? Vou chamar aqui o pastor Flávio. Vamos orar a Deus em favor da pregação. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui está o Teu servo, ó Deus, que preparou esta mensagem, ó Deus querido, que estudou, que colocou no esboço, ó Deus. Pai, diminua os Teus filhos. Que a Tua palavra, Pai querido, que for pregada aqui, venha alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Venha direcionar os nossos passos, os nossos caminhos. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, e é por isso que nós estamos aqui, para nos alimentar de Ti, da Tua palavra. Use poderosamente Teu Filho, Senhor, que venha falar, Senhor Jesus Cristo, tudo o que está na Tua palavra, tudo o que o Senhor colocou, ó Pai eterno, na mente dele, no coração dele. Traga agora a boca, Senhor, para que venha alimentar o Teu povo, a Tua igreja.
Senhor, diminua a cada instante, e que quem venha crescer aqui venha ser a tua presença. Faça, Senhor, presente, ó Pai querido, em nossa mente. Senhor, tire e blinde, Senhor Jesus Cristo, a nossa mente, tire toda a seta que for lançada no momento da palavra, que possamos, ó Pai eterno, observar, analisar, e que venha fazer, ó Pai querido, gerar consciência nas nossas vidas, na nossa mente. Venha fazer a tua vontade nesta manhã, em nome de Jesus. Fale conosco. Amém. Deus te abençoe. Me restaurando aqui um pouco ainda de louvores. É muito bom a gente louvar o Senhor e sentir a presença de Deus. Como é gostoso isso. A presença de Deus é que nos alimenta. Hoje nós vamos dar continuidade no livro de Atos. A gente começou há 15 dias atrás e vamos trabalhar todo o livro de Atos, para que a gente possa entender e futuramente trabalhar as viagens, as cartas de Paulo, que a gente possa entender a igreja. Eu acho que hoje o que mais necessita é que a gente entenda o que é a igreja, entenda verdadeiramente o que a igreja precisa ser. Eu costumo falar uma frase que muitos crentes não gostam de ouvir, mas se o mundo avança na iniquidade, é porque a igreja recua. Se o mundo tem avançado, é porque a igreja não tem feito o seu papel da forma que deveria ser feito. E hoje nós precisamos atentar um pouco mais. Existem vários governos, existem várias filosofias que querem de uma certa forma apagar a nossa história, apagar a história cristã, apagar a história de que nós moldamos a civilização ocidental. Nós moldamos hoje a sociedade de uma forma que, se existe alguma moral ainda, essa moral é baseada em preceitos cristãos. Mas a igreja tem que seguir um rumo. A igreja não pode se perder. Porque quando a igreja começa a perder o rumo, a sociedade começa a avançar na iniquidade, na impiedade, e começa a tomar os rumos que nós temos visto. E muitas vezes nós clamamos ao Senhor e falamos: Senhor, o que está havendo? Mas a oração é: Senhor, o que está havendo conosco? Porque nós, cristãos, sempre resistimos a todas as opressões, a todas as perseguições, a todas as eras, a todos os séculos, porque a igreja cristã, ela é forte em si mesma, mas ela não é forte por causa de nós, ela é forte porque quem comanda a igreja é forte. E é disso que a gente precisa entender. E hoje eu fico um pouco preocupado porque a gente dá uma olhada em alguns cultos e a gente vê realmente a cultura humana, a cultura local, às vezes da cidade, do país, as filosofias entrando na igreja e derrubando preceitos inegociáveis. Isso nos faz ficar angustiados, porque homens, mulheres, crianças, adolescentes trabalharam séculos e séculos por essa igreja, lutaram, deram suas vidas. Homens estudaram, mulheres estudaram, para que isso pudesse estar aqui hoje, nas nossas mãos. E é por isso que estamos trabalhando esse livro. O livro de Atos é resgatar as nossas origens, é resgatar de onde surgiu a igreja, como ela surgiu, como ela se fazia. E muitos vão dizer: não, mas nós precisamos nos adaptar à modernidade. Eu até entendo que determinadas coisas a gente pode até tentar, dentro da igreja, falar numa língua mais tranquila,
falar num linguajar mais moderno, eu não vou falar aqui em latim, não vou falar num grego erudito, não vou falar nada. Eu vou falar numa linguagem alcançável, mas os princípios, todo o pretexto, todo o contexto, toda a história, ela precisa ser dita ao povo de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 1, dos versos 12 a 26, uma perícope que parece até simples, mas que tem alguns ensinamentos para nós. Eu vou ler aqui o texto, você pode abrir na sua Bíblia, Atos 1, dos versos 12 até o verso 26. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Atos. Então, voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram ao cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, à primeira leitura, parece muito simples. Mas quando a gente analisa no contexto do capítulo 1, anteriormente na ascensão, nós consideramos que Cristo havia falado com eles e tinha deixado a instrução, depois de 40 dias a estar com eles, instruiu eles a voltarem para Jerusalém e esperar. E nós trabalhamos aqui o que a gente disse, aquela obediência irrestrita. Esperem. E paciência. Muitas vezes nós, como seres humanos, principalmente desses tempos modernos, somos imediatistas, queremos as coisas rápidas. E Cristo diz para nós: obedeçam, aguardem, esperem, porque é de chegar esse tempo. E esse período de espera durou cerca de 10 dias, em que eles estavam ali, tendo um comportamento cristão. E ali na atividade nascente daquela igreja cristã, eles têm muito a nos dizer para o dia de hoje. O que eles faziam enquanto esperavam? De que forma isso nos instrui para que a gente seja igreja verdadeiramente no dia de hoje? Quando a gente começa a ler nos versos 12, diz assim: então voltaram para Jerusalém. Jesus ascendeu ali no Monte das Oliveiras,
a mais ou menos 2.000 pés, em que ele estava com seus discípulos, ascendeu em glória. E no momento que ele ascende, ele estava ali, olhando para o céu, parado, sem entender. E os anjos, varões galileus, vieram e falaram: varões galileus, por que estão olhando para as alturas? Esse Jesus que subiu também retornará. E Jesus não falou com vocês para que vocês esperassem, aguardassem? E eles, ouvindo a palavra dos anjos, os varões galileus se direcionaram para Jerusalém, com distância mais ou menos de um sábado. É interessante porque quando a gente para pensar, quem conhece ali o Monte das Oliveiras, sabe que ele está numa posição privilegiada, em que se olha para a cidade, e a gente para pensar, às vezes, o que esses homens estavam fazendo no caminho, retornando ali, pensando, falando assim: Jesus ascendeu em glória, disse que nos enviaria o Consolador, que nos ensinaria todas as coisas, e que a gente precisava propagar o reino de Deus. A gente comentou aqui na pregação passada que o revestimento de poder ali não era o falar em línguas, não era o profetizar. O revestimento de poder, eles foram revestidos de poder para falar do reino de Deus, para propagar a igreja. Eu imagino a cabeça desses homens retornando a Jerusalém. Mas é interessante a gente observar duas coisas aqui, porque nessa primeira semana da existência da igreja, nós vemos que eles foram obedientes a Cristo. Eles provavelmente deviam estar ávidos por sair e falar daquele homem que ressuscitou dos mortos e apareceu, e de falar, mas eles permaneceram fiéis ao que Cristo falou. Esperaram obedientemente 10 dias. E eles voltam para o cenáculo. Mas olha que interessante. A primeira vez em que eles estão ali com Jesus, no mesmo lugar, e Jesus diz: um vai me trair. E eles começam a ficar um contra o outro. Quem é que vai trair? Quem é que vai trair? E depois, eles começam uma discussão também de quem vai ser o maior. E Jesus os repreende. E eles estavam, naquele momento, uns contra os outros. Mas o interessante é que aqui, o texto vai nos dizer que eles voltaram juntos, como um corpo. Aqui já começa a nos dizer algo, porque igreja não é lugar de orgulho, igreja não é lugar em que a gente tenha que colocar as nossas vontades, as nossas premissas. Igreja é lugar de um corpo, de pessoas que andam juntas, de pessoas diferentes, e aqui nós vemos eles todos voltando juntos para o mesmo lugar. Todos nós, meus irmãos e irmãs, pertencemos a algum grupo. Nós temos a nossa família, nós temos o nosso grupo de trabalho, nós fazemos parte do nosso grupo de profissão, nós fazemos parte, de repente, de uma célula diferente, nós fazemos parte de grupos, nós somos organizados em grupos. Nós sabemos também que a fé é individual. Por mais que estejamos em grupos, nós seremos salvos individualmente pela nossa fé. Jesus disse: quando ele vier, um ficará e outro irá, porque a fé é individual, mas nós fazemos parte de um corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo, é a igreja. Jamais seremos salvos pela fé de outra pessoa, não, mas nós fazemos parte de um grupo em que nós precisamos estar unidos. Uma vez eu estava dando aula numa escola bíblica e uma irmã me perguntou: pastor, na época não era nem pastor, ela me perguntou: irmão,
o meu marido não tem vindo à igreja, mas ele ora, ele está em casa, ele lê a Bíblia. O que o senhor acha disso? E eu dei um exemplo para ela, eu falei, irmã, imagine uma brasa com vários pedaços de carvão. Se a gente afastar aquele carvão e deixar ele no canto, longe da brasa, o que vai acontecer com ele? É isso que acontece conosco. Quando nós largamos a igreja, quando nós largamos o corpo, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, e nós sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito, eles vivem em comunidade desde a eternidade, e nós fomos feitos para viver em comunidade. Então o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós vivamos em comunidade. E nós precisamos entender que nós não resistiremos sozinhos. Nós precisamos um do outro. Nós necessitamos desse suporte, da comunhão, do encorajamento mútuo, da força que um dá ao outro, dessa comunidade. Eu posso dizer que eu me sinto muito estimulado quando eu vejo pessoas vindo ao culto de oração, pessoas vindo ao culto de domingo, porque nós, como comunidade, temos muito mais força. E esse é o primeiro ensino que esse texto nos dá. Muitas vezes hoje nós vemos pessoas querendo se afastar. Eu não gosto do pastor, eu não gosto da igreja, eu não gosto do irmão, eu vou ficar em casa. Não, nós somos mais fortes juntos. Nós não conseguimos sobreviver sozinhos. E foi o que aconteceu na igreja primitiva. Eles voltam juntos para o cenáculo e o texto vai dizer que voltaram em torno de 120 pessoas. E a gente já começa a entender que a formação de uma igreja, ela tem que ter um pensamento unânime, um propósito único. Não importa o que a gente pense, não importa o que o Marcos pense, o que eu pense, o que cada um pense, mas o que importa é que nós temos que ter um pensamento que nós somos um corpo, o corpo de Cristo, e agimos em comunidade. E ali estavam os apóstolos, estavam os discípulos, estavam as mulheres, Maria, mãe de Jesus, outros discípulos, todos formando um só corpo. Eu fico imaginando Maria, quando a gente lê ali no texto de Lucas 1,46, o que a gente chama de Magnificat de Maria, em que ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela devia estar voltando com o mesmo espírito dos apóstolos, mas nenhum. Aqui não havia primazia de Pedro, não havia primazia de Maria, não havia primazia de ninguém, porque eles estavam voltando juntos com o mesmo espírito. Cristo ascendeu e ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos e que enviaria o seu espírito. E o interessante é que isso é a última vez que se fala também de Maria no Novo Testamento. E os irmãos de Jesus, se você vai ler pelos evangelhos, eles eram céticos. Eles não criam em Jesus. Lucas vai dizer. E o próprio Tiago, irmão de Jesus, vai dizer que ele creu quando viu Jesus ressuscitado. Foi preciso que Jesus ressuscitasse na frente dos seus irmãos para que eles pudessem crer nele também. Mas aqui eles já retornam como igreja. O interessante desses primeiros versículos, dos versos 12 a 14, é que nós precisamos entender algo. Jesus volta para o céu de forma triunfal e eles voltam de forma alegres e unidos e unânimes para Jerusalém, para o mesmo lugar que era o lugar de derrota, em que Jesus falou para eles, olha, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, eu vou ser sepultado. Vocês têm que crer nisso.
E eles não conseguiam entender a ressurreição. O lugar de aparente derrota deles era o lugar de retorno para a vitória. E eles retornam. E essa volta, cerca de 1 quilômetro e pouco da cidade de Jerusalém, eles voltam com grande alegria, voltando para o mesmo local. Então nós temos a volta, nós temos o mesmo local, aquele palco de tristeza se transforma no cenário da expectativa gloriosa. Em terceiro lugar, como eu falei, é importante que a gente entenda por que o texto fala de 120, mais ou menos. O cuidado de Deus é tão grande, até nas Escrituras e onde quer que seja, é que 120 homens judeus eram necessários para se estabelecer uma comunidade com seu próprio concílio. E aqui na comunidade cristã, homens, mulheres, judeus, gentios, estão todos misturados, dando respaldo à lei judaica. E eles começam e voltam e são integrantes. Mas o mais importante é o que eles fazem quando eles voltam. Nós vamos ver aqui no verso 14, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos os discípulos perseveravam unânimes. A primeira coisa que a igreja de Cristo faz é orar. Se tem que esperar, eu não vou esperar sentado. Eu não vou esperar um milagre acontecer. Eu vou fazer o milagre acontecer. Eu vou buscar em oração para que os céus se abram, para que o meu Senhor ouça a minha oração e para que Ele possa saber que o meu coração está nele. E porque quando eu abro o meu coração para Ele em oração, principalmente ao lado dos meus irmãos, perseverando em oração, coesos, nós sabemos que Deus nos ouve. Nós sabemos. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos capacita. A Bíblia diz que a gente não sabe orar, mas Ele geme com gemidos inexprimíveis para nós, para que essa oração chegue ao trono do Pai e do Filho, e que Ele nos ouçam. E à medida que a igreja ora, ela recebe o Espírito de Deus. Esse é um ponto importante para a gente entender. Charles Spurgeon vai dizer que uma igreja forte é uma igreja que ora. É uma igreja que ora junto. Tanto que no culto, no tabernáculo inglês em Londres, o culto às vezes de 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, ele tinha cerca de 200 a 300 pessoas no subsolo orando durante todo o culto, para que Deus fizesse maravilhas. E Deus fazia maravilhas. Vinha gente de toda a Inglaterra, da Irlanda, da Escócia, para se converter naquele culto, para entregar a vida para Cristo, porque eles perseveravam unânimes em oração. Esse é um grande ensino. Meus irmãos, eu gosto de falar de avivamentos, porque eu creio que a gente ainda vai ver um avivamento nesta nação. Eu creio nisso, eu oro por isso. E eu creio que um dia o Senhor há de mostrar o seu poder nesta nação. O último grande avivamento que nós temos nos Estados Unidos, em que ele sofre ali um colapso econômico em torno de 1850, os bancos fracassaram, os empresários entraram em crise, as estradas de ferro faliram, as fábricas foram fechadas, milhões de trabalhadores ficaram desempregados. Uma situação desesperadora. Em 1º de julho de 1857, isso é história. Jeremiah Lanphier, um homem de negócios, ele era um cristão e assumiu um posto de missionário urbano. E ele percebeu que a sua denominação vinha perdendo pessoas. E ele parou, pensou e imprimiu um folheto para distribuir na cidade de Nova York. Um folheto que convocava pessoas a orar. E em 23 de setembro do mesmo ano, ele convoca pessoas para orar. E na primeira reunião, no primeiro encontro, apareceram 6 pessoas. Na segunda semana, 40. A reunião deixou de ser semanal para ser diária.
Em 6 meses, cerca de 10 mil pessoas se reuniam todos os dias em Nova York para orar. E o resultado, meus irmãos, foi um avivamento poderoso naquela cidade, que varreu o país, e em 2 anos, mais de 1 milhão de pessoas se converteram. Isso nos mostra que uma igreja unida, perseverando em oração, unânime com o mesmo pensamento, Deus fende os céus e derrama o Espírito, um derramar de graça genuína. E é disso que a gente precisa. Warren Wiersbe, um grande teólogo, ele faz um apanhado que eu anotei aqui para vocês, da vida de oração da igreja no livro de Atos, que diz assim: os cristãos oravam pedindo orientação para tomar decisões, como aqui nesse texto que a gente leu. Coragem para testemunhar de Cristo, no capítulo 4. Na verdade, a oração era parte integrante do ministério diário dos cristãos e apóstolos, como a gente vê no capítulo 2, no capítulo 3 de Atos. Estevão orou enquanto era apedrejado, no capítulo 7. Pedro e João oraram pelos samaritanos, no capítulo 8. Saulo de Tarso orou depois de sua conversão, no capítulo 9. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas, também, no capítulo 9. Cornélio orou para que Deus lhe mostrasse como deveria ser salvo, no capítulo 10. Pedro estava no terraço orando quando Deus lhe disse como responder às orações de Cornélio, no capítulo 10. Os cristãos nas casas de João Marcos oraram por Pedro quando o apóstolo estava na prisão e o Senhor o livrou tanto da prisão quanto da morte, no capítulo 12. A igreja de Antioquia jejuou e orou antes de enviar Barnabé e Saulo, capítulo 13. Foi uma reunião de oração em Filipos que Deus tocou o coração de Lídia, no capítulo 16. Em outra reunião de oração em Filipos, Deus abriu as portas da prisão, também no capítulo 16, para Silas e Paulo. Paulo orou por seus amigos antes de partir em viagem, no capítulo 20. No meio da tempestade, Paulo orou pedindo a bênção de Deus, capítulo 27. E depois de uma tempestade, orou para que Deus curasse um homem enfermo, no capítulo 28. Em quase todos os capítulos de Atos, encontramos alguma referência à oração. Esse livro deixa claro que algo acontece quando o povo de Deus ora. A oração é esse escudo para a alma, é um sacrifício para Deus. E muitas vezes a gente fala assim: eu começo a orar e me dá sono. É porque o diabo sabe que a oração abre os céus. Uma igreja unida, uma igreja que ora, é uma igreja que muda não só um bairro, mas uma cidade, uma nação. O que falta hoje na nossa nação é uma igreja perseverante em oração, unida em oração, e que possa colocar o seu coração diante de Deus e clamar e ver a mudança acontecer. Porque não são homens que vão salvar esse país, não são políticos que vão salvar esse país, não são mulheres, não são pessoas. É o poder de Deus que vai salvar essa nação. Aleluia. É o poder de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, porque os homens precisam se converter para que a moral não se perverta mais. Os homens precisam se converter para que vivam vidas com propósito, vidas que possam glorificar o nome de Deus. E Deus enviará dos céus seus anjos para curar essa nação. Aleluia. E o interessante, meus irmãos, é que continuando no texto, eles param e eles são aquele núcleo da igreja, o núcleo inicial. E eles começam a orar. E Pedro se levanta, como diz no capítulo 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Liderança é uma coisa que não é conquistada. Liderança é uma coisa que surge naturalmente. Pedro é aquele que se levanta no meio dos irmãos, porque seu coração, apesar dele ser um homem impulsivo, ele era um homem que tinha um coração que queria fazer as coisas para Jesus Cristo. Mas havia um tempo, Jesus falou com ele. Quando você vai abrir ali em Lucas 22, versos 31, 32, Jesus falou: Pedro, Satanás está querendo peneirar vocês.
e você em especial, mas eu não deixei, para que você fortaleça os seus irmãos. E Pedro entendeu o recado. Pedro entendeu que ele precisava fortalecer a igreja nesse momento. E ele se levanta como líder desses 120 e fala: olha, Jesus comissionou 12 apóstolos, mas um pecou. Mas o interessante é que Pedro fala: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. O que isso quer nos dizer? Esses homens, mulheres, discípulos, todos estavam ali, além de orando, lendo as Escrituras, procurando algo que pudesse os orientar, porque eles sabiam que aqueles profetas do Antigo Testamento foram levantados por Deus. A palavra usada por profeta no Antigo Testamento, Nabi, é de algo que fala pela boca de Deus eles falavam, e eles sabiam que aquilo que estava ali era colocado pela boca de Deus, e eles temos que achar algo que nos oriente, que nos dê uma orientação para que a gente possa continuar e quem sabe levantar uma outra pessoa, porque na cabeça daqueles apóstolos, os 12 apóstolos representavam as 12 tribos de Israel do Antigo Testamento. Era uma simbologia. E Jesus falou que eles haveriam de julgar as 12 tribos de Israel algum dia. E eles estudavam as Escrituras, e Pedro viu. E Pedro fala uma coisa interessante. Ele fala assim: olha, Davi proferiu pelo Espírito Santo. Pedro dá totalmente a credibilidade à Escritura. Ele diz assim: não foi qualquer homem que falou, foi o Espírito Santo de Deus através da boca de Davi, falando sobre Judas, porque ele era contado entre nós. É interessante que o texto vai dizer: ora, este homem, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Eu fico imaginando, Pedro conviveu com Jesus, Pedro caminhou com Jesus, Pedro viu milagres, Pedro viu coisas acontecerem, Pedro viu a Escritura se cumprir, Judas também viu, todos os apóstolos viram. Mas você imagine Judas vendo todas essas coisas e ainda assim abandonar a Cristo. Isso é um grande recado para nós, homens, mulheres, que não há um homem sequer, que aquilo que o apóstolo Paulo diz, que a gente tem que vigiar para que não caia. É aquilo que Jesus diz: vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qualquer homem, qualquer mulher que não vigiar pode cair. E aí muitos vão dizer: mas Judas estava predestinado a trair Cristo, porque a Escritura falava sobre isso. Mas isso não se contrapõe à responsabilidade humana, porque a responsabilidade humana de dizer não para Cristo foi dele. Ele buscou aquilo, ele queria aquilo, ele buscou trair por uma quantia ínfima, de nada. Uma quantia que era paga por um escravo. E o interessante é que Judas tem remorso disso. Paulo vai falar que existe o arrependimento para a vida e existe o arrependimento para a morte. O arrependimento para a vida é aquele em que a gente realmente se arrepende dos pecados e busca aquele que pode perdoar pecados. O arrependimento para a morte é quando nós temos remorso, como Judas teve, mas não buscamos aquele para pedir perdão. Ele aparece
para aqueles homens, como diz ali no livro de Mateus, os homens da sinagoga dizem: olha, eu não quero mais esse dinheiro. E os homens, provavelmente Judas devia estar pedindo: olha, façam alguma coisa para expiar o meu pecado. E os homens respondem: nós não temos parte contigo. E Judas, desesperado, sabendo que não poderia expiar o seu pecado através daquela religião, ele parte em busca de se matar, de se enforcar. Alguns textos vão dizer que Judas se enforcou, outros textos vão dizer, como aqui, as entranhas se derramaram, se ele se rompeu. Mas se você começa a harmonizar os textos, você vai perceber que a maioria dos estudiosos vão dizer que o enforcamento dele foi algo tão forte que ele realmente se despedaçou ali, pelo meio. Tamanha a angústia do coração daquele homem. E quando Pedro fala sobre o texto de Davi, ele está citando ali Salmo 69, verso 25, ele está citando também o Salmo 109, verso 8, em que é dito que o campo, como está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Esse campo, que eles chamam de campo de sangue, porque sangue inocente clamava naquele campo. Você vai lembrar lá de Gênesis 4, verso 7, em que o próprio Deus fala com Caim: olha, o sangue inocente clama dessa terra, o sangue do teu irmão clama a mim. Agora o sangue de Cristo clama nessa terra, nesse campo de sangue, um sangue inocente. Por isso eles chamam aquilo de campo de sangue. Mas a Escritura dizia também: tome outro o seu encargo. E Pedro, depois de estudar a Escritura com aqueles homens, de perseverar em oração, é interessante que ele coloca critérios aqui para o apostolado. E hoje a gente vê homens se declarando apóstolos, mulheres se declarando apóstolas. Mas Pedro é bem claro. Ele vai dizer assim: olha, nós precisamos colocar um homem no lugar de Judas, porque nós representamos as 12 tribos de Israel, e nós 12 julgaremos as tribos de Israel, assim como Cristo disse. Mas é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João. Primeiro critério do apostolado: homens que partiram desde o batismo de João, que estavam ali com eles, até quando Jesus ascendeu. Homens que acompanharam todo o ministério de Cristo. E muitas vezes a gente acha que era só os apóstolos andando com eles, mas existiam vários discípulos ali andando com eles, que a gente chamava de círculo apostólico, que ficava em torno dos apóstolos. E esses dois que eles colocam eram homens que estavam ali desde o batismo de João até a ascensão e ressurreição. Então olha que interessante, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se tornou testemunha conosco da sua ressurreição. Esse é o segundo critério, que tivesse visto a ressurreição de Cristo e sua ascensão. E o terceiro ponto, meus irmãos, é que todos os apóstolos foram chamados por Cristo. É por isso que Pedro, nesse momento, ele fala assim: olha, todos que caminharam conosco do batismo de João até agora, que viram a ascensão, que viram a ressurreição e que foram chamados por Cristo. Como Cristo não está presente entre nós, mas ele disse que enviaria o Espírito Santo, vamos orar. Vamos orar ao Espírito Santo para que o Senhor nos apresente o homem que Ele quer. Interessante que dentre aqueles
diversos homens, só tinham 2. E esses 2, José, chamado Barsabás, o justo, e Matias. E eles pegam e lançam sortes. Isso era muito comum. Naquela época, lançar sortes era algo que nós temos que entender que era feito com muita frequência. Os sacerdotes no Antigo Testamento usavam urim e o tumim, que eram aquelas pedras, muitas vezes para tomar decisões quando eles não sentiam a segurança. E eles adotam provavelmente a mesma coisa. Vamos lançar sortes para saber quem o Espírito Santo nos orientaria, quem Cristo orientaria, para que a gente pudesse chamá-los para continuar nesse ministério, preencher a vaga desse ministério, desse apostolado, do qual Judas transviou, indo para o seu próprio lugar. Olha que interessante, meus irmãos. Esses homens estavam inseguros. Quantas vezes a gente se torna inseguro da presença de Deus? Mas eles não deixaram de buscar respaldo na Escritura. Eles não deixaram de buscar oração unânime, perseverante. E mesmo assim, com a insegurança, eles ainda lançaram sortes, porque eles sabem que as coisas acontecem debaixo da provisão de Deus. Todas as coisas que acontecem com as nossas vidas, Deus sabe. Isso é importante a gente ter no nosso coração, porque muitas vezes a gente sai inseguro. Senhor, será que eu estou fazendo a coisa certa? Meu irmão e minha irmã, se você já orou, se você já leu a Escritura, se é algo bíblico, se você colocou seu coração diante de oração, pode ter certeza que o Senhor te ouviu e Ele está contigo na sua decisão. Não faça a decisão do teu coração, mas faça a sua decisão na oração, embasado biblicamente na Escritura. Veja se a sua decisão ela tem suporte bíblico na Escritura. Veja se você já perseverou em oração, porque a palavra vai dizer que quanto mais a gente bater, a porta vai se abrir. E é para isso. E olha a oração deles. Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 elegeste para assumir esse ministério apostólico, o qual o Senhor tem escolhido. Foi entregue nas mãos de Deus. Essas sortes que foram lançadas, esses dados foram lançados com o sopro de Deus. Porque aqueles homens não estavam fazendo algo pela vontade própria, mas buscando a vontade de Deus. Esse é um recado que para a igreja, meus irmãos e irmãs, muitos homens e mulheres são levantados por homens, não são levantados por Deus. O primeiro ponto que eu gosto de dizer, que quando um pastor é levantado dentro de uma igreja, quando um líder é levantado, ele precisa ter o reconhecimento do corpo de Cristo. Olha, esse homem verdadeiramente tem espírito de pastor. Assim como Paulo falou a Timóteo, olha, ele é sóbrio, ele tem sabedoria, ele é calmo, ele é homem de uma mulher só, ele tem a cabeça centrada no Evangelho. Nós olhamos para eles e vemos a glória de Deus. Quando a comunidade começa a perceber isso, é porque Deus está mostrando para a comunidade uma liderança, Deus está mostrando, e o que a gente vê aí fora, olha, vamos levantar aquele homem ali, vamos levantar aquela mulher ali. Não, é preciso tempo de preparo, é preciso tempo de oração, é preciso reconhecimento da comunidade.
em que aqueles anciãos, aqueles homens e mulheres de oração reconheçam, depois de muito tempo de oração, verdadeiramente esse é um homem de Deus para ser levantado. E a igreja hoje tomaria rumos muito melhores. Porque o que nós vemos aí é a igreja cristã ser envergonhada por pessoas que não eram para estar no púlpito, que não eram para estar no palco. E o oba-oba que se construiu hoje dentro da igreja é porque as pessoas não querem ler a Bíblia e não querem entender a história da igreja. E aqui diz, esses homens perseveraram. A primeira reunião da igreja, oração e leitura da Escritura. Não tinha oba-oba, não tinha alegria. Eles não estavam saltitantes. Eles estavam preocupados com o reino de Deus. A nossa preocupação é reino de Deus. E quando você vai avaliar a palavra apóstolo, apóstolo no grego é enviado, mas os apóstolos eram utilizados não só no âmbito religioso, eles eram utilizados pelos reis. Os apóstolos eram os emissários, os missionários que iam muitas vezes falar para aquelas pessoas. Só que quando o rei enviava um apóstolo, ele era enviado debaixo de sua autoridade para falar em seu nome as suas palavras. Isso diz algo para nós? Apóstolo não é aquele que Deus falou comigo que eu vou ser apóstolo. Apóstolo bíblico é esse que foi do batismo de João, presenciou a ascensão, presenciou a ressurreição e foi escolhido por Cristo. E aí muitos vão dizer, mas o apóstolo Paulo, ele não presenciou o batismo de João, ele não presenciou, ele só cumpre ali o terceiro critério, porque ele foi chamado diretamente e imediatamente por Cristo. Então se Paulo foi, eu também posso. Mas você vai lembrar que Paulo voltou a Jerusalém para ser reconhecido pelos apóstolos comissionados por Cristo. Paulo retornou e hoje, quem nos julgaria se esses 12 apóstolos estão mortos? Porque eles deram respaldo ao apostolado, porque eles foram comissionados por Cristo. Hoje não existe ninguém que dê respaldo ao apostolado. Então o apóstolo Paulo, ele pode ser chamado de apóstolo, porque aqueles 12 apóstolos comissionados por Cristo, os 11 mais esse que foi em oração colocado ali, eles poderiam dar respaldo e dizer, verdadeiramente és apóstolo dos gentios. E meus irmãos, apóstolo, ele falava em nome do rei. E ele falava as palavras do rei. Hoje o que mais nós vimos em igreja são pessoas falando coisas sem sentido. Nós vemos pregações vazias. Nós vemos pregações cheias de oba-oba. Pessoas saltitando. Pessoas caindo no chão. Pessoas se arrastando pelo chão. Pessoas dando cabeçada na parede. Será que verdadeiramente os apóstolos gostariam de ver o que estão vendo hoje? Será que o apóstolo Paulo, quando fala de culto racional, ele entraria na sua igreja e diria, essa é uma igreja que tem um culto racional a Deus, adora verdadeiramente a Deus em espírito e verdade, essa é uma igreja que se reúne para sentir a presença e o Espírito de Deus, porque está adorando a Deus. Só existe uma forma do Espírito de Deus vir. Aqui o texto nos mostrou. É a leitura da Escritura, é a oração unânime, em que os céus se abrem e o Espírito desce. Então, para o Espírito descer num culto, seja ele de oração ou num culto bíblico de domingo, é preciso que nós estejamos em espírito de oração, estejamos unânimes, falando da Escritura, falando do reino de Deus. E para finalizar, meus irmãos e irmãs, o que eu quero
dizer para vocês, como a gente está falando aqui de igreja, dói muito no meu coração, não sei se dói no de vocês, quando eu falo, meu coração e meus olhos até se enchem de água, porque a gente precisa entender a igreja. Será que esses homens e mulheres perdidos aí fora, essas pessoas que estão sofrendo, será que elas precisam de um culto saltitante? De pessoas pulando, de pessoas alegres, de pessoas com telões, com sons altos, com pessoas falando e técnicas de coaching, técnicas de pessoas para alcançar mais pessoas? Meus irmãos e irmãs, é só abrir os olhos e ver, como dizia David Wilkerson, empresários se suicidando, jovens se drogando, pessoas se entregando à prostituição. Será que o Espírito Santo está alegre de ver isso? Pessoas no culto pulando. E muitos vão dizer: ah, mas pastor, você quer um culto sóbrio? Você quer um culto com uma solenidade muito extrema? Não, se você não entendeu o que eu estou falando, é porque você verdadeiramente ainda não conheceu e não teve contato com Cristo. Meus irmãos e irmãs, o que essas pessoas geralmente precisam, em 100% das vezes, elas precisam conhecer Cristo, sentir a presença de Deus, porque essas autoajudas que são feitas em cultos, essas palavras vazias, essas palavras que não apresentam a verdadeira salvação, não apresentam o verdadeiro Deus, não enche o coração de ninguém. Isso eles têm lá fora todos os dias, eles têm nas rádios, eles têm os psicólogos falando, eles têm várias pessoas falando isso. O que nós precisamos apresentar a eles é uma igreja forte, é um Deus forte, é um Deus em que aquela pessoa, você não sabe que uma pessoa entra aqui, às vezes lutando contra um câncer, às vezes aquela pessoa está desempregada, às vezes aquela mulher luta sozinha com os filhos ao seu lado, às vezes aquela pessoa está ali desesperada a ponto de tirar a sua vida, e ela entra numa igreja e vê pessoas saltitando de alegria. Não, o que ela quer é um abraço do verdadeiro Deus, é um abraço de Cristo, é poder conhecer aquele que tem poder para mudar não só a vida dela, dele, mas tem poder para dar paz no meio dessa angústia, dessa dor. Aleluia. O cristianismo verdadeiro é isso, é quando nós nos alegramos em Cristo, é quando nós nos apegamos em Cristo e falamos: Senhor, eu posso não ter nada, minha vida está virada de cabeça para baixo, mas eu tenho o Senhor. Isso é verdadeiramente o cristianismo. O cristianismo, meus irmãos, não é como muitos querem pegar uma rosa, a parte só da flor, e jogar as pétalas e olhar para aquela beleza. Ou outros que pegam somente o caule e seguram nos espinhos e ficam só falando dos espinhos. O cristianismo é verdadeiramente quando você consegue segurar aquela rosa inteira, porque você está com os espinhos nas mãos, mas você está observando a beleza da rosa e o perfume dela, que é o perfume de Cristo, que é a beleza de Cristo, que é quando nós sabemos que há esperança acima de todas as galáxias, que nosso problema é muito menor do que o nosso Deus. É isso que essas pessoas querem ver na igreja. Verdadeiros apóstolos viveram, mas uma verdadeira igreja ainda pode viver. Uma igreja que clama por Cristo, que apresenta Cristo, que chora por Cristo e que se alegra na presença desse Deus que nos dá paz no meio da tribulação, que nos dá paz no meio da doença, que nos dá paz no meio
da separação, que nos dá paz no meio daquele filho que só tem dado problema, que nos dá paz no meio de todos os nossos problemas. É sentir o perfume da rosa, é sentir e olhar a beleza, mesmo segurando em espinhos. É disso que a igreja precisa, é de um Deus forte e de uma igreja forte. Essas pessoas não querem alegria nos cultos, não querem pular, porque elas não têm motivo para pular. Elas só querem algo que seja maior que o problema delas. E é isso que nós precisamos apresentar. Algo, alguém, o algo. É essa religião linda que é o cristianismo. O alguém é esse poderoso Deus que desceu da sua glória, encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu em glória e hoje enviou o seu Espírito para que você pudesse estar ouvindo e mesmo com os seus problemas, onde quer que esteja, aqui ou nos assistindo, saber que a beleza de Cristo e o perfume de Cristo e a paz de Cristo vão sempre reinar nos nossos corações, independente das adversidades. É desse cristianismo que nós precisamos, é dessa igreja que nós precisamos, é desse Cristo que nós precisamos. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, Pai Santo, obrigado, Senhor, porque diante de uma perícope, um pedaço de escritura tão simples, tem tanta profundidade para nós. Hoje nós vivemos tempos sombrios, Senhor, mas foi dito na Tua Escritura que nos últimos tempos os homens seriam mais amantes de si mesmos, que buscariam a sua própria glória e não a glória de Deus, que entregariam seus corpos a prazeres e buscariam somente as coisas erradas. Mas quando olhamos para a Escritura, temos a certeza de que a igreja, ela sobrevive a todas as eras e todos os séculos, porque existem homens e mulheres sérios, que perseveram em oração, unânimes, que buscam o Teu trono, para que um dia esses céus se abram, Senhor. Homens e mulheres que leem a Sua Escritura e que falam, isso não é bíblico, nós temos que seguir o que Jesus nos ensinou. É disso que a igreja precisa. Ensina-nos, Pai. Capacita-nos, Pai, a lermos a Tua Escritura e aprendermos com o Senhor através do Teu Espírito. Em nome de Jesus te pedimos. Ensina-nos a orar, porque não sabemos orar. Mas esteja conosco, Pai. Ouve a nossa oração, inclina os seus ouvidos para nós, o Teu povo que clama, Senhor, que clama pela Tua presença, pelo avivamento, por uma mudança na sociedade, para que a gente possa ter paz contigo em meio às adversidades. Nós sabemos que o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que o Senhor venceu o mundo, e se nós estamos contigo, venceremos também. Ensina-nos a enxergar a beleza do Senhor e o seu perfume, para que em meio a todas as adversidades a gente seja cheio do Teu Espírito e possa proclamar glória a Deus nas alturas e paz para todos os homens. É o que oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus maravilhoso.